Carta contemplada é uma oportunidade ou uma cilada? Como é que funciona de fato esse mercado? Hoje eu vou te explicar o que ninguém te conta. Você viu um anúncio de uma carta contemplada, aquilo te atraiu. Você está buscando fazer uma grande aquisição, realizar um sonho ou até mesmo aproveitar uma oportunidade. Ou você até mesmo está aqui hoje para buscar entender como funciona, ou até mesmo você já está numa negociação e aí está tentando tirar algumas dúvidas que essa pessoa que te ofereceu não te passou a segurança e aí você foi buscar a informação em algum lugar. Será que isso é uma boa? Será que de fato é quente? Será que é uma negociação séria? Será que é golpe? Esse crédito ele está caro? Ele está barato? Ou ele está no preço de mercado? Enfim, são muitas dúvidas e muitas inseguranças que você pode ter nesse processo. A verdade é que muita gente já caiu em algumas armadilhas e até mesmo em golpes, por falta de informação e conhecimento sobre esse mercado. Até porque você tem a tua profissão e você é especialista naquilo que você mais faz. Ou até mesmo você acreditou em algum profissional mal intencionado, que apenas estava pensando em te passar a perna e ganhar um dinheirinho através dessa oferta. Mas também tem gente que soube aproveitar e conseguiu acelerar as suas conquistas e aproveitar as melhores oportunidades. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que ninguém te conta sobre carta contemplada. Você vai entender como funciona o cenário de mercado de uma forma simples, prática, segura e transparente. Mas você que não me conhece, eu me chamo Lucas Chat, atuo como especialista em consórcios com mais de 10 anos de experiência. Sou CEO do grupo LTS Consórcios, uma empresa credenciada a grandes administradoras. E eu venho todos os dias aqui lhe trazer informações claras, precisas, sobre como funciona o mercado de cartas contempladas, consórcios, planejamento financeiro e trazer todas as minhas experiências. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para que você consiga receber toda semana informações sobre o mercado e tudo sobre o consórcio. Vamos para o vídeo? A verdade é, da onde surge carta contemplada? Por que alguém venderia uma carta contemplada? E aqui vale ressaltar, inicialmente, que uma carta contemplada é uma carta que algum investidor, algum planejador fez, pagou até um determinado momento e contemplou. Na sua contemplação, esse investidor, empresário, essa pessoa tomou uma decisão de vender essa carta contemplada. E aí, já inicio te dizendo que quando você faz uma carta, você aqui na LTS principalmente, você tem essa opção de vender a sua carta contemplada. Esse investidor vendeu ou para uma empresa credenciada, para um escritório, ou até mesmo diretamente para a sua administradora, a qual você fez o investimento. E aqui vale ressaltar que existem algumas empresas que compram as cartas contempladas e outras empresas que trabalham apenas com negociação de cartas contempladas. E o mais importante de tudo isso, algumas pessoas nos perguntam: Lucas, realmente é seguro fazer essa transação? Como é que eu tenho a garantia e a segurança que de fato eu estou fazendo um bom negócio? E é normal ficar com o pé atrás, até porque é algo novo que talvez você não conheça ou esteja buscando entender. E é aí que muitas pessoas acabam caindo em golpes, acabam não entendendo como é que funciona esse mercado e, de fato, você tem que desconfiar. Afinal, quando lida com questões financeiras, tem muita promessa falsa aí no mercado. Mas existe outro lado também que muitas pessoas não falam, que é as oportunidades de mercado. Quando você compra uma carta contemplada, você também tem a opção de fazer uma negociação com poder de compra à vista e muitas vezes no valor abaixo do tradicional do financiamento, porque existe 3 formas de você comprar. Ou você vai comprar à vista, ou você vai comprar com financiamento, ou com uma carta contemplada. Hoje a gente compara a carta contemplada diretamente com o financiamento. E para que vale a pena você comprar uma carta contemplada, é necessário que o custo desse crédito esteja abaixo do financiamento tradicional. É onde de fato vale a pena você fazer uma negociação. Nós aqui da LTS Consórcios, quando atendemos nossos clientes com essa necessidade, a gente expõe o custo efetivo da operação, que é o que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Você vai entender as diferenças entre o financiamento, entre uma carta contemplada e uma carta nova. Fica até o final desse vídeo que vai valer a pena. Já deixa seu like se está fazendo sentido esse conteúdo para você. O que eu quero te tranquilizar também é que existe muitas oportunidades no mercado, inclusive de compra de cartas contempladas. Então, nem toda carta é golpe.
O que você deve se certificar são alguns pilares importantes que eu vou te explicar antes mesmo de você começar um processo de negociação ou até mesmo entender com quem que você está negociando. E antes disso, eu já vou te dizer algo bem importante, que quando você toma uma decisão de buscar uma carta contemplada, você precisa compreender a essência, né? Que a carta contemplada é uma carta que foi contemplada ou por sorteio tradicional ou pelos lances, geralmente lances que são usados da própria carta. Isso significa que ele já é um crédito disponível pronto para uso, como se fosse um cheque. Obviamente, existem algumas regras, e aí você precisa já, antes mesmo de buscar uma carta contemplada, entender se o seu perfil ele é para uma carta contemplada. Porque às vezes você buscou fazer um financiamento e teve algum problema de aprovação, devido a algum restritivo. Da mesma forma, é analisado o seu processo de renda no momento da liberação. Então você precisa ter a comprovação compatível, o teu nome ele precisa estar liberado quanto a restrições, tá? E a vantagem de comprar uma carta contemplada, que você tem poder de compra à vista, né? Você tem benefícios na hora da liberação, geralmente uma facilidade maior, você tem liberdade de escolha. Então, você, se for uma carta imobiliária, você pode escolher em diversas regiões e também você pode conseguir descontos especiais, até mesmo acertando nas oportunidades de compra. Outro ponto muito importante também que vale ressaltar é que algumas cartas são transferíveis e outras não. Tá? Você tem que analisar também a questão do custo efetivo da operação. Algumas têm parcelas mais altas, prazos menores, prazos maiores. É necessário você entender como analisar. Pode acabar entrando numa dívida muitas vezes impagável. Tá, e se for golpe, Lucas? Aí é dinheiro perdido na certa. Agora, o mais importante desse vídeo até então, como avaliar uma carta contemplada com segurança. Primeiro ponto, verifique que a administradora é autorizada pelo Banco Central. Peça o contrato da cota. E, de preferência, tenha uma assessoria jurídica de um advogado que possa entender se é verídico, se essa carta realmente está contemplada ou não. A gente já atendeu diversos casos aqui onde chegaram clientes até nós com negociações já rodando e essas cartas elas não estavam contempladas, o consultor lá, o golpista, na verdade, ele tinha falsificado a questão do extrato, né? E é também importante você conhecer o histórico desse especialista, desse profissional que se diz ser profissional, né? Entender a rede social dele, se ele tem um posicionamento, se ele representa um escritório credenciado, se ele é um escritório credenciado a alguma administradora, né? Também, né, você precisa analisar o saldo devedor, taxa de administração, as regras de transferência e, se possível, conte com uma consultoria especializada. Aqui, né, nós prestamos uma assessoria completa desde o momento que você está buscando a carta contemplada, a gente entende o que você está buscando para ir encaixar um plano perfeito para você dentro do teu objetivo. Porque às vezes você buscar por conta própria ou tentar fazer os negócios sem ter uma assessoria, muitas vezes o barato pode se tornar muito caro. Ou seja, por você investir muito tempo, ou seja, por você acabar caindo em um golpe. Há pouco tempo atrás, nós atendíamos um grande empresário da região de Santa Catarina. Esse empresário ele estava em busca de um crédito para poder suprir uma demanda de compra imobiliária, uma grande compra. E ele estava desesperado e ansioso atrás de um crédito para tentar fazer um bom negócio. Foi que ele procurou 3 empresas em estados diferentes, onde ele viu em 2 delas anúncios patrocinados falando sobre cartas contempladas em uma oferta incrível. O que isso significava? Ofertas abaixo do valor de mercado. E aí foi que ele entrou em contato com essas empresas, iniciou uma negociação, pediram valores antecipados para ele antes mesmo de entender a necessidade dele e pasme. Por sorte, ele tinha uma assessoria jurídica e ele buscou informações com um especialista. Ele conectou com a nossa empresa e a gente abriu os olhos dele. Fez uma ligação, uma videochamada e pôde trazer muita segurança para ele, da realidade do mercado. E por muitas vezes, você vai escutar a verdade. E essa verdade vai ser diferente do que tu está buscando, porque existe um parâmetro de mercado. As cartas contempladas hoje no mercado, elas variam de uma média de 35% do valor de entrada até 45%. Então, quando você vai comprar uma carta contemplada, essa carta contemplada, alguém contemplou por sorteio ou por lance, e essa pessoa vendeu ou para um escritório ou para uma administradora. Até aí você entendeu, certo?
Só que esse valor de venda foi por um percentual X, que geralmente as administradoras realmente garantem a compra por até determinado percentual. Já no processo de venda de mercado, acontece um valor, obviamente, diferente disso. Então, hoje, o mercado está balizado de 35% até 45%. Ah, Lucas, recebi uma proposta aqui de 25% numa contemplada. Ligue o alerta, porque é um valor muito abaixo do mercado. Lucas, eu recebi aqui uma oferta de 35%. Opa, está mais ou menos dentro do valor de mercado. A partir disso, começa a se negociar cartas contempladas. Mas aí é necessário você entender que essa empresa é credenciada, que essa empresa ela tem respaldo, ela tem um CNPJ consolidado, esse consultor tem um posicionamento. É necessário que você analise no detalhe para que você não caia num golpe e não perca dinheiro, ok? No momento que você é atendido por um de nossos especialistas, você tem uma assessoria completa, a gente faz uma videochamada com você, você conhece a nossa empresa, a gente entende a tua necessidade, a gente faz uma proposta dentro dos parâmetros de mercado. Mas Lucas, vamos lá, me mostra na prática como funciona. Talvez a melhor parte desse vídeo é agora, porque você vai entender como funcionam os três cenários, tanto do financiamento, quanto da carta contemplada, quanto da carta nova. E eu vou te mostrar um exemplo real de uma das nossas administradoras que a gente representa, que é a empresa Servopa, e você vai ver esse comparativo entre as três categorias. Vamos lá? Vou compartilhar a tela então aqui com vocês, para que vocês possam, de fato, entender como funciona, tá bom? Vamos lá, vou abrir aqui para vocês. Ok, então aqui nós temos um exemplo típico de carta contemplada. Aqui nós temos um exemplo real. Nós temos aqui um crédito de R$1 milhão, hoje um crédito robusto, muito expressivo, onde o cliente investidor ele investe uma entrada de R$420 mil, que é composto por parcelas pagas mais o ágio. Então, quando você compra uma carta contemplada, você tem o ágio, né, que é o valor que você antecipa. Nós temos aqui um prazo mais reduzido, um prazo de 114 meses, que representa menos de 10 anos. Tá? E uma parcela um pouquinho mais robusta, de 8.251 no prazo de 114 meses. Lembrando que isso aqui é um exemplo real, verídico de carta contemplada, onde você paga uma entrada de 42%, que é mais ou menos a média de mercado, ok? Outro ponto importante é que nós temos também flexibilidade de prazo, então você pode comprar uma carta contemplada com prazo mais estendido e por vezes até uma entrada menor. Tá? Nesse caso nós temos um custo de crédito de 0,92 ao mês, tá? E isso proporciona 11,09 ao ano. Você tem um preço final desse crédito de R$1.360.614 mais os reajustes. O que são os reajustes? Ocorrem a cada aniversário do grupo. Mesmo que a tua carta esteja contemplada, mesmo assim, você tem um reajuste anual do seu grupo. No final, você tem um juros médio aí de R$1.520.614, tá? No final da quitação. Os reajustes a gente não coloca aqui porque variam através do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e o teu imóvel valoriza na mesma proporção. Então aqui a gente colocou o valor bruto, ok? Aqui nós temos então o cenário atual do financiamento e é muito importante você comparar uma carta contemplada e o custo de uma carta contemplada versus o custo de um financiamento. Aqui nós temos um financiamento tradicional de R$1 milhão, onde obrigatoriamente você tem que dar uma entrada de R$500 mil nessa categoria e nesse patamar de crédito. Nós temos um prazo de 420 meses, uma taxa de juros média de 1,25 ao mês e temos um valor de prestação aqui de 6.284. Então, conforme a calculadora do cidadão, que aí inclusive eu vou deixar o link na descrição, você pode acessar lá a calculadora do cidadão e fazer essa simulação para comprovar. Você tem então uma parcela e um prazo que te proporciona aí um valor de R$ 2.639.309, sendo que, desse valor, somente de juros nós temos R$ 2.139.309,40. E aí eu te pergunto, vale mais a pena você vale mais a pena você comprar uma carta contemplada ou você financiar?
fica essa pergunta. Já deixa nos comentários aqui. Agora eu entendi a diferença. Eu vou financiar, vou comprar uma contemplada. E não menos importante, depois de entender isso, nós temos a terceira opção, que é quando você planeja uma carta nova. E aí nós temos uma simulação verídica aqui do consórcio Servopa, que é a empresa que a gente representa, de um crédito de R$1 milhão. No mesmo patamar desse R$1 milhão aqui, você vai investir até a tua contemplação de uma forma planejada. E aí, espectador, vale você entender que aqui é um planejamento. Você entra numa carta do zero. Você não tem a garantia que você vai ser contemplado de início, mas aqui é só uma simulação para você entender. Porém, você tem um valor de parcela flex até a contemplação. O que isso significa? Você pode investir 50% da parcela até contemplar. Isso vai fazer com que você invista uma parcela de 2.614 para um crédito de R$1 milhão. Você pode ofertar, ao invés de dar de entrada, você pode ofertar esse lance de 515 mil, aqui eu arredondei para 41%. E se você vier a ser contemplado nessa modalidade, a tua parcela pós-contemplado vai ser de 3.086, e aqui é uma simulação como se você fosse o terceiro a ser contemplado. Lembrando e reforçando que aqui não é a garantia que a gente entrega que tu vai ser contemplado nesse período, aqui é uma simulação. Se você ser contemplado nesta categoria de lance, na terceira parcela, pós-contemplado, você tem uma parcela de 3.086 para R$1 milhão de crédito. E aí eu te pergunto, faz sentido para você um planejamento financeiro onde você tem um custo efetivo total de 0,37 ao mês? Então aqui, obviamente, comparando as demais categorias, nós temos um preço final de R$ 1.247.058 mais os reajustes. E aí aqui nós temos reajustes semestrais que equivalem ao reajuste anual. De taxas ADM administrativas, você, diferente do ágil que você paga numa carta contemplada, mais a taxa administrativa, aqui você só paga a taxa de administração, que no final vão ser um total de 247.058. Já deixa aqui nos comentários se realmente faz sentido você fazer uma carta nova, comprar uma contemplada ou financiar. Eu estou aqui para te ouvir. Se você quer, de fato, entender qual que é a melhor oportunidade para você dentro do teu perfil, quer tirar mais dúvidas, quer ter uma assessoria especializada, nós vamos deixar um link aqui do nosso WhatsApp, nos chame, que tu vai ter toda a assessoria da nossa equipe para tirar todas as tuas dúvidas, entender o que é melhor para você e também te direcionar para o melhor planejamento de compra ou para a melhor aquisição aí através ou do consórcio contemplado ou da carta nova. Nós estamos aqui para te ajudar a realizar as tuas melhores conquistas. Vamos para o próximo vídeo? Já segue o nosso canal e já se inscreve aqui para receber sempre informações aí quentíssimas sobre o mercado de cartas contempladas e as melhores oportunidades de cartas novas.